Olá a todos, bem-vindos. Hoje, domingo, dia 18 de dezembro de 2022, dia de final da Copa do Mundo. Para quem não nos conhece, temos um perfil lá no Instagram com o mesmo título desse canal, Estrada e Lei. E esse é o primeiro vídeo que eu vou postar nesse canal no YouTube, que estamos criando agora. Então é um espaço que a gente fala de caminhão, fala de transporte, fretes, mostra muitas minhas viagens, mostra o abastecimento com a média do caminhão, mostra as minhas cargas, falo de valor também, resultados das viagens, e sempre procuro falar de alguma lei, de alguma norma, algum decreto, resolução, que tem a ver aqui com o nosso dia a dia, né, com a nossa profissão de caminhoneiro. Hoje eu resolvi falar sobre tacógrafo e lei do descanso. Isso porque essa semana eu me dei conta de que o certificado de validade do meu tacógrafo poderia estar vencido. E realmente estava. Eu fiz uma consulta na internet, vou colocar o site aí, é bem simples. A gente coloca a placa, vai em buscar, no meu caso estava vencido, vai dar essa mensagem aí. E a gente faz o serviço numa oficina credenciada, e hoje é uma coisa muito rápida, bem instantânea por causa do Pix. Antes de ter o Pix, era necessário gerar uma guia, a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, faz o pagamento da taxa, foi R$207 alguma coisa, e antes tinha que esperar de 1 a 2 dias para cair no sistema e liberar fazer o serviço. Hoje é instantâneo. Na oficina o pessoal já gera a guia, você faz o pagamento por Pix na hora e já libera para fazer o serviço. E depois aí 30, 40 minutos está pronto. Tem umas imagens que eu fiz aí no dia tem uns 2 dias que eu fiz. É coisa bem rápida. Eu estou aqui em São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, carregando um abacaxi. Aqui já está no final da safra. Quase pronto ali, daqui a pouco eu vou sair. Agora já são meio-dia e pouquinho. E aí assim que pegar a estrada, eu vou virar a câmera e começo a falar desse assunto aí. Então, para isso a gente fala de Inmetro, fala de Código de Trânsito, que é o artigo 105, que exige o tacógrafo para veículo de carga, e a resolução 938 do CONTRAN, que é a resolução que trata dos requisitos técnicos que os aparelhos têm que ter. Então daqui a pouco a gente, quando finalizar aqui, eu pegar a BR, eu viro a câmera e começo a falar, ok? Chegando aqui para abastecer. Esse posto aqui eu completei o tanque ontem na vinda, e daqui eu fui vazio até São Francisco. Ia completar o tanque lá, mas tava caro o diesel lá, então resolvi deixar para completar aqui. Então fui daqui para lá vazio, andei na roça lá longe, e vamos ver a média que deu agora. Já eu mostro aí. Parceiro comum? Tem comum aí, né? É dinheiro? Isso. Só esse aí. Se quiser jogar na bomba de lá, sai mais barato pra você. Sai 5,86. Vou lá então. Essa bomba aí. Eu acho que eu não tinha mostrado a carga ainda. Na verdade deu meia carga. Final de safra lá e deu 6 mil frutas. Esse caminhão normalmente é 8, 10 mil. Deve estar com aproximadamente 8 toneladas. Não tem mais não. Ele está quase enchendo aqui. Qualidade, não sei se vai dar pra ver. Vamos lá. R$914, 115, 156 litros. 186. Vamos ver o que dá uma média lá. Eu já mostro aí. Vou marcar esse abastecimento aqui. Ver a média que ele deu. Deu R$915. Não sei como esse posto chama aqui. Mas eu ponho o nome. 5,86 o diesel. KM aqui tá 394. 802. Então dei 579 km. Média 3,71.
É metade vazio e metade com 8 toneladas. Agora eu vou ver, chegando em casa, agora vai só carregado, né? Estradinha bem pesada. Vamos ver o que vai dar. Então eu vou descarregar amanhã. Se eu conseguir descarregar amanhã, vou abastecer e vejo a média. Bom, gente, cheguei de viagem agora há pouco. Na verdade não, já cheguei, descarreguei e peguei o caminhão agora há pouco lá no barracão que eu descarreguei o abacaxi. Eu fiquei de, assim que saísse da roça, começar a gravar a estrada e falar sobre o tema, né? Que é tacógrafo, lei do descanso, falar sobre metro, CONTRAN. Mas acontece que eu gravei, coloquei a câmera aqui como eu sempre coloco, né, na frente, para mostrar a estrada enquanto eu falo. Mas o áudio ficou muito ruim, não deu para aproveitar o áudio não. Só fui ver depois que cheguei de viagem, né? Então, a gente fala um pouquinho agora. Eu vou colocar umas imagens aí do abastecimento que eu fiz no caminho, vou comparar as médias do mesmo trajeto vazio e carregado e mostrar um pouco também da estrada lá, né? Mas o áudio não ficou bom, não deu pra falar. Eu acabei de lavar o caminhão aqui em Divinópolis. Vou virar a câmera pra frente aqui, vou pegar o caminho de casa rapidinho e a gente vai falando aí. Deixa eu inverter a câmera aqui. Vamos lá. Essa aqui é a rua Rio de Janeiro, ela sai lá do centro e vem até a QMG 050. Aqui é a minha direita, saída para BH, e se eu fizer o contorno e pegar a esquerda, a gente vai para a opção de sul de Minas, pegar a saída para Ribeirão Preto, ou pegar para Oliveira e sair para Fernão Dias. Bom, então vamos lá. O tacógrafo, ele é exigido lá no artigo 105 do Código de Trânsito, no inciso 2. Está dizendo aí que veículos escolares, transporte de passageiros acima de 10 lugares e veículo de carga com PBT acima de 4.536. Não sei para que esse valor quebrado aí não, mas é o que ele exige aí. E o regulamento de tacógrafo é feito pelo CONTRAN, é a resolução 938, a gente fala dela daqui a pouco. Vamos continuar aqui no Código de Trânsito, que é onde fala da lei do descanso. Artigo 67C em diante, ele vai dizer que nós não podemos dirigir mais do que 5 horas e meia seguidas e que a cada 6 horas de direção precisa ter 30 minutos de descanso. Essa meia hora pode ser dividida, pode ser fracionada. Você pode fazer 2 paradas de 15 minutos, 3 de 10, quem decide é o motorista, mas não pode passar 6 horas sem dar esse intervalo de 30 minutos e não pode passar de 5 horas e meia seguidas dirigindo. E vai dizer também que dentro de 24 horas tem que ter 11 horas de descanso. E dessas 11 horas, obrigatoriamente 8 horas tem que ser direto, ininterrupto. Então você não pode, você tem que ficar pelo menos 8 horas parado. E as outras 3 horas para completar as 11 pode ser intercalado, não tem problema, do jeito que achar melhor. E pode inclusive coincidir com aquela meia hora de cada 6 horas, né, que eu falei agora. E também o tempo de direção é o tempo que você está dirigindo, tá? Se você, por exemplo, parar para abastecer, não conta tempo de direção, tá? Mesmo que o motor fica ligado, isso não importa. Já conta como tempo de descanso. Se não cumprir esses requisitos aí que a gente falou, isso gera multa. Porém, esse ano de 2022 teve uma alteração que está aí no parágrafo 8º desse mesmo artigo 67C, que gerou muita crítica. Que ele diz que é uma situação excepcional, portanto uma justificativa para não cumprir esses prazos de descanso, que a gente não encontrar um ponto de parada no nosso trajeto, ou você encontra esse ponto de parada, mas não tem vaga. Se isso acontecer, é uma justificativa para não cumprir esse horário, esse prazo de descanso, e então não gera multa. Mas isso vale apenas para veículos de carga, como está dizendo aí. O transporte escolar, né, também não deve chegar a tanto tempo de direção assim, mas o transporte de passageiros isso não conta. Até porque
porque esse pessoal eles andam com 2 motoristas, né? Tem ponto de parada específico para eles. Então essa regra é só para nós. Gerou muita crítica, né? Essa regra desse ano de 2022, mas crítica por parte principalmente, né, de quem faz oposição ao governo e também de quem não tem lá muita noção de o que é um caminhão na estrada, né? O que é um transporte. Você não tem uma vaga no ponto de parada, não tem muito o que fazer, né? Tem que rodar. Até porque o próprio Código de Trânsito ele proíbe você parar no estacionamento do lado da pista para dormir. Então, na verdade, isso aí está regulamentando, tirando um peso das nossas costas. É uma coisa que já acontecia na prática, então é uma preocupação a menos que a gente tem. Então eu vejo isso como muito positivo. Cada um faz o que dá para fazer. No Código de Trânsito é isso, né? E vai dizer também que é pelo tacógrafo que a gente se fiscaliza esse tempo de descanso. O Inmetro que define os prazos de renovação, eu tinha falado antes que era um certificado de validade, mas o termo correto é certificado de verificação do tacógrafo, que é feito a cada 2 anos, feito pelo informativo 196, eu vou colocar aí também. Esse informativo a gente acha no site do próprio Inmetro. Eu vou deixar aqui umas imagenzinhas do passo a passo, já tinha falado isso antes, mas entra nesse site aí e tá bem o passo a passo para você jogar a placa do caminhão e verificar se está vencido ou não. Se estiver vencido, já mostrei, né? Dá essa mensagem aí. Depois que você faz o serviço, pega o certificado de verificação, ele vale por 30 dias o provisório, e depois automaticamente já vem o definitivo, que é para 2 anos. Está dizendo a data de validade dele. Lá na resolução 938 do CONTRAN, ele vai falar sobre os requisitos mínimos técnicos do tacógrafo. Então o que importa para nós está no artigo 3º, que ele vai dizer que o tacógrafo ele tem que marcar nas últimas 24 horas, tem que estar disponível pelo menos a velocidade, a distância percorrida, o tempo de movimentação de parada, data e hora de início de movimentação, identificação do motorista, identificação do veículo e identificação da tampa do compartimento aqui do disco, né? De tacógrafo. Eles chamam de cronotacógrafo. E na fiscalização, o que vai olhar são desses 7 itens que eu falei, vão olhar 4. Uma blitzinha ali. Aqui é a entrada de Divinópolis pela Avenida JK, que dá acesso aqui ao bairro Bom Pastor e por direto aqui passa no centro. Falar comigo, né? Tá bom. Então voltando aqui, em relação à fiscalização para a questão da lei do descanso, o que ele vai olhar aí é o tempo de movimentação de parada, a data e hora de início de movimentação, identificação do motorista, identificação do veículo, né? Isso aqui vai ser fiscalizado. E um ponto importante que eu achei nessa resolução, confesso que eu não sabia disso, ele está dizendo o seguinte. Olha aí eu vou colocar aí o termo. Está dizendo que a gente tem que ter um disco, se for um disco, né, no nosso caso aqui, no meu analógico, reserva, que ele seja capaz de durar a viagem toda. Então, por exemplo, se você usa um disco de 24 horas apenas e a sua viagem vai gastar mais 2 dias, se você não tem um disco reserva, já está irregular. Ou no meu caso, 7 dias. Se eu estou usando o último disco e a viagem minha só termina amanhã, eu tenho que ter aqui um disco reserva. Então não adianta eu dizer, né, se for parado na fiscalização, falando que eu vou comprar logo ali na frente, pode ter um local de revenda aberto, não importa, você já pode gerar multa. Se o agente vai multar ou não, é outra conversa, mas ele pode multar, que é o que está dizendo aí nessa resolução. No artigo 10, está dizendo que o não cumprimento do que está determinado nessa resolução pode gerar multas. São as multas lá do Código de Trânsito, artigo 230 e 238. Vou falar delas agora não, pode ser tema para um outro vídeo, mas esse detalhezinho é importante, eu mesmo não sabia disso.
gente, para falar sobre tacógrafo, livre de descanso, era isso. Tô chegando com a jogada do caminhão. E aí eu vou colocar umas imagens aí. Eu lavei o caminhão agora, mostrei um antes e depois. O serviço ficou bom. Aqui o cara me cobra R$170. Não achei caro não, para lavar e lubrificar. E engraxar, né? Cada 2 meses mais ou menos eu faço serviço desse. Quando precisa, só a gente põe uma graxa antes, né? E na sequência eu vou colocar também o último abastecimento que eu fiz, completando o tanque, e fazer uma comparação da média que o caminhão fez. Eu andei o mesmo trecho vazio e depois carregado. Eu fui buscar esse abacaxi lá pro pessoal daqui. Fui vazio, né? Tava precisando, não tinha caminhão lá pra vir. Então saí daqui sábado vazio, carreguei lá domingo de manhã, saí de lá depois do almoço e cheguei na segunda. Terça-feira o caminhão tava liberado já. Mas não apareceu mais nada essa semana, deixei pra lavar o caminhão hoje, que é sexta-feira. E semana que vem, se aparecer alguma coisa, a gente faz. Então é isso aí. Vamos finalizar por aqui. E já vou demonstrar agora algumas coisas da viagem.